Graça e paz, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Discípulos de Cristo. Eu quero incentivar você a assistir esse vídeo até o fim, que é o primeiro desta série, onde nós temos por objetivo aprendermos aquilo que o Senhor nos ensinou e também como colocar em prática os ensinamentos de Cristo, para que não sejamos apenas pessoas que se dizem cristãs, mas que verdadeiramente sejamos reconhecidos como cristãos, ou seja, como seguidores de Cristo de verdade. E um dos grandes problemas que existem hoje no meio chamado evangélico e, enfim, no meio cristão como um todo, é que muitos que se dizem cristãos não dão um bom testemunho de Cristo. Então nós estamos aqui para aprendermos diretamente com o Senhor e também, é claro, com os seus apóstolos, que nos deixaram epístolas, que nos deixaram o seu exemplo no livro de Atos, e também com aqueles que aprenderam através dos apóstolos, e alguns até diretamente com o Senhor Jesus também, e que nós os encontramos também no livro de Atos e mencionados em algumas epístolas. E será um curso muito edificante e nós faremos da seguinte maneira. Ao longo de 3 dias da semana, estaremos tendo esses vídeos publicados aqui no canal A Deus Toda a Glória. E os dias serão aos domingos, às 21 horas, e também no mesmo horário, às terças e quintas-feiras. Portanto, todo domingo, terça e quinta-feira, nós teremos os vídeos deste curso, Discípulos de Cristo, publicados aqui no canal A Deus Toda a Glória. Agora vamos para o primeiro ensinamento, se assim o Senhor nos permitir. Então, nós não podemos nunca ter a presunção de algo em relação ao futuro, sem que assim o Senhor não permita. Então venhamos orar para que façamos tudo com muita humildade e segundo a vontade de Deus, e com a motivação correta, para a glória de Deus. Não sou melhor que você, não me considero um sabe-tudo da palavra de Deus, mas eu quero compartilhar com você aquilo que ao longo de mais de 30 anos de caminhada com Cristo, eu tenho aprendido com Ele, na sua palavra, tendo intimidade com o Senhor por meio da oração, e de uma vida que eu procuro levar com sinceridade, honestidade, em verdade e sempre para a glória de Deus. Então convido você a aprender junto comigo. Quero compartilhar aquilo que tenho aprendido e quero aprender junto com você também. E é por isso que não apenas este primeiro vídeo do curso, mas todos os demais também, que serão publicados às terças e quintas-feiras, sempre às 21 horas, serão vídeos gravados previamente, mas publicados como estreia, o que significa que você poderá acompanhar o vídeo como se ele estivesse sendo gravado numa live, podendo assim escrever no chat, escrever ao vivo, não ao vivo no momento que eu gravei o vídeo, mas ao vivo no momento que ele está sendo publicado às 21 horas. Tanto aos domingos, quanto às terças e quintas-feiras. Portanto, você poderá interagir com o ensinamento que está sendo trazido aqui. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. O objetivo disto não é você estar aqui colocando ensinamentos que não tem nada a ver com o que está sendo dito no vídeo. Então, por exemplo, hoje, o tema de hoje, inicial, é 7 questões sobre o discipulado cristão. Eu estarei aqui lendo e respondendo 7 perguntas sobre o discipulado cristão. E eu espero que você venha comentar algo em relação a isto e não escrever coisas que não tenham nada a ver com o que nós estamos meditando hoje, ou pior ainda, falando de heresias, ensinamentos contrários à sã doutrina que encontramos na palavra de Deus.
quero desde já esclarecer que considero toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, como palavra de Deus. Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Com isto, eu quero dizer que homens inspirados por Deus nos deixaram este texto escrito e para a glória de Deus. Então, aqueles que não creem nesta Escritura como palavra de Deus, não estejam, por favor, acompanhando aqui os vídeos. E se porventura você fizer algum ataque contra a palavra de Deus, você está atacando o meu melhor amigo, você está atacando o autor da minha vida e da sua própria vida, e eu terei que bloqueá-lo aqui. Então nem tente fazer isso, porque você será bloqueado e o seu comentário apagado. Então, com muita humildade e com muita reverência ao nosso Deus, é que nós teremos aqui este curso para a glória de Deus. Quero então convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Porém, enquanto você abre a sua Bíblia, é muito importante, aliás, que você acompanhe este curso com a sua Bíblia, espero que você tenha uma, e que você esteja, se quiser, é claro, também com um bloco de notas para este curso e anotando ali aquilo que você achar interessante. Talvez até uma pergunta para você fazer ou no chat ou no comentário, mas eu peço que você, caso escreva no comentário, que você escreva o mais rápido possível. Por quê? Porque no dia seguinte da publicação do curso aqui no canal A Deus Toda a Glória, eu estarei comentando o que você escreveu de pergunta ou de um acréscimo interessante, edificante, aqui no chat ou no comentário em destaque que você escrever em menos de 12 horas, né? Porque eu quero, aqui para quem não sabe, dizer que de segunda a sexta-feira eu tenho tido lives no canal do projeto Quero Congregar. Essa logo aqui atrás de mim, inclusive, é do canal do projeto Quero Congregar. Então, se você não está inscrito no canal do projeto Quero Congregar, eu quero incentivar você a inscrever-se, para que você possa também assistir os vídeos que são publicados lá. A maioria deles oriundos de lives que eu gravo de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. E toda segunda, quarta e sexta, eu estarei gravando lives especialmente dedicadas ao curso Discípulos de Cristo, evidentemente, enquanto durar este curso. E qual é a duração do curso? Eu ainda não sei dizer, porque, por exemplo, nós temos hoje 7 questões sobre o discipulado cristão. Se o vídeo ficar muito extenso, eu terei que responder estas 7 questões em 2 vídeos. Então eu não tenho muita certeza ainda de quantos vídeos nós teremos ao longo deste curso, porque também espero que não tenhamos vídeos muito longos. Eu até tenho que olhar a hora aqui para que eu não passe de 1 hora de vídeo, ok? Até porque o vídeo sendo publicado às 21 horas, não convém que ele venha terminar depois das 10 da noite, das 22 horas. Então, eu quero lembrar você que amanhã, se você entrar no canal do Projeto Quero Congregar, se Deus assim permitir que eu venha gravar a live, eu estarei às 8h30 da manhã respondendo perguntas concernentes a o que nós estaremos aqui meditando hoje neste vídeo, ou seja, sobre estas 7 questões sobre o discipulado cristão. Então, relembrando, nós teremos vídeos publicados aqui no canal do Projeto Quero Congregar, gravados previamente, como este, por exemplo, como estreia, que no dia seguinte serão respondidas as perguntas que você colocar no chat deste vídeo, bem como dos demais vídeos publicados aqui no canal A Deus Toda a Glória. Mas lembre-se, amanhã eu estarei comentando sobre este vídeo em outro canal, que é o canal do Projeto Quero Congregar. E como o nome do canal já diz, é um canal
especialmente voltado para quem não está mais congregando, por não encontrar uma igreja pautada realmente na palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, ou seja, da sã doutrina, e que queira encontrar outros irmãos que amam também o Senhor Jesus de todo o seu coração e querem viver seus ensinamentos, que foram aplicados para nós através dos apóstolos, que eles nos ensinaram como aplicar os ensinamentos de Cristo. Não estão esses irmãos encontrando onde congregar e querem conhecer outros irmãos, e para isso é que existe o projeto Quero Congregar, para que irmãos assim estejam unidos a um ministério bíblico, evidentemente aquele que eu faço parte, que é a Igreja Bíblica Cristã, que não se trata de uma denominação. Igreja Bíblica Cristã é uma proposta, a proposta de sermos realmente igreja, compreendendo que a igreja somos nós e não o templo, o local onde nos reunimos. Então não importa onde venhamos nos reunir, porque a igreja somos nós e reunidos somos a igreja do Senhor. E a proposta de sermos bíblicos, como eu já disse, creio em toda a Escritura como palavra de Deus, e se você também crê, você pode estar se unindo a este ministério. Claro, se você não fizer parte de outro ministério, evidentemente. E a proposta de sermos verdadeiros discípulos de Cristo. E daí a importância deste curso em vídeo, mas que pode também ser dado individualmente. Então, o que eu estarei compartilhando aqui neste curso é o manual, é o chamado Manual para Discípulos de Cristo, que está sendo completamente revisado, reescrito, e que, quando este curso concluir, o manual estará completamente concluído. Agora, uma ótima notícia para você. O que eu estarei lendo aqui, neste vídeo, você encontrará no comentário em destaque em PDF. Aliás, não, você encontrará também, além do comentário em destaque, na descrição do vídeo. Eu digo essa questão da descrição do vídeo, do comentário em destaque, melhor dizendo, porque muitas pessoas não sabem nem como ver a descrição do vídeo, mas elas encontram os comentários, né? Então eu vou deixar tanto no comentário em destaque, quanto na descrição do vídeo. Para ser bem sincero, eu não sei se eu posso colocar um comentário em destaque antes da publicação do vídeo. Mas se eu conseguir, então você vai encontrar também no comentário em destaque, mas já na descrição do vídeo. O PDF, para você abrir, ou seja, o texto, para você ler na tela do seu computador, ou celular, ou notebook, tablet, enfim, e depois você, se quiser, imprimir. E caso você venha imprimir o que você encontrará aqui no PDF, você pode imprimir como 2 páginas por folha e depois cortar ao meio para que a folha fique desse tamanho aqui, para que não fique muito grande, do tamanho de um papel A4, como por exemplo eu tenho aqui atrás de mim, o papel A4 é desse tamanho aqui, olha como ele é bem maior, né? E quando você coloca para imprimir 2 páginas por folha, automaticamente ele vai ficar assim, e cada página ficará desta forma, aqui, tá? Colocando essa aqui desse lado, e essa aqui que é a página 2, ok? Aí depois você corta ao meio e você vai ter desse tamanho aqui, que é o ideal, tá bom? Só para explicar aqui para você, evidentemente, eu estou explicando isso só no primeiro vídeo, tá? Então, só para enfatizar mais uma vez, você encontra esse material que eu estou lendo na descrição do vídeo e no comentário em destaque, e se você quiser imprimir, você pode imprimir configurando para 2 páginas por folha, e depois você pode cortar ao meio e fazer como um livreto, né? Agora, quando o curso for completamente concluído, né, nós já teremos todo o manual para discípulos de Cristo também concluído, e aí eu estarei disponibilizando todo ele de uma vez só também, ok? Dito isto, quero convidar você a orar comigo. Vamos orar por este curso, orar para que tudo corra bem
esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Então peço que você me ajude em oração para que o Senhor me dê condições de continuar gravando estes vídeos e que nós, todos juntos, possamos ir até o fim deste curso para a glória de Deus. Vamos orar? Peço que você esteja aí se preparando para orar junto comigo. E espero que você já tenha pego a sua Bíblia, porque logo após a oração estaremos lendo Mateus capítulo 28, versículo de número 18 em diante. São 3 versículos, que são os 3 versículos finais do Evangelho segundo Mateus. Oremos. Amado Deus, nosso querido Pai, somos muito gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos iniciando este curso, Discípulos de Cristo. Senhor, que para a Tua própria glória, todos aqueles que estejam participando comigo deste curso, o estejam fazendo com a motivação correta. Não para que queiram aparecer para os outros, dizendo que sabem mais que os outros, que fizeram um curso até o fim, mas que estejam participando deste curso para a Tua glória. Assim como eu também, Senhor, quero compartilhar aqui os ensinamentos que Tu me ensinaste, tão somente para a Tua glória. Não para que meu nome seja conhecido, não para que alguém venha elogiar-me, mas para que o Senhor seja engrandecido através deste vaso de barro e através de cada um dos meus irmãos também. Amado Deus e Pai, necessitamos da direção do Teu Espírito Santo. Necessitamos que o Senhor venha nos conduzir em tudo neste curso e que para a Tua glória, Pai, os meus irmãos que tiverem algo a acrescentar de edificante estejam conseguindo escrever aqui no chat ou nos comentários deste vídeo na direção do Teu Espírito Santo. E sejam repreendidos todos aqueles que quiserem tumultuar o ensino, que quiserem atrapalhar o ensinamento, que o Senhor mesmo venha repreendê-los, ó Senhor, para que se arrependam e para que venham se converter a Cristo de todo o coração, sendo mansos e humildes, como o Senhor nos ensinou. Amado Deus, dá-me discernimento, para que sejam bloqueados aqueles que não quiserem se converter, aqueles que só quiserem tumultuar, que eles estejam sendo bloqueados deste vídeo, deste canal, não porque eu queira impedi-los de se comunicarem, mas porque não devem estar aqui prejudicando o ensinamento. Então, Senhor, ajuda-me, Pai, a ter esse discernimento e que os meus irmãos entendam também a importância de como a Tua palavra nos ensina calarmos aqueles que só querem contendas, que só querem prejudicar o ensinamento da Tua palavra. Livra-nos desses lobos em vestes de ovelhas. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Nós Te rogamos, Pai, e ajuda-nos a seguirmos até o fim, para a Tua glória. Nós assim Te rogamos, que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela, e que tudo seja para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 7 questões sobre o discipulado cristão. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, que é o primeiro da série. E antes de iniciar a leitura do PDF, eu não posso deixar de mencionar o que me motivou a estar gravando estes vídeos e dando ênfase à importância do discipulado. Em Mateus capítulo 28, nós encontramos as palavras finais do Senhor Jesus antes de ascender aos céus, e estas palavras finais são chamadas de a grande comissão. Nós as encontramos tanto em Mateus 28, a partir do versículo 18, quanto também no final do Evangelho segundo Marcos. Porém, nós encontramos no Evangelho segundo Marcos uma ênfase maior na questão da evangelização e da fé. E aqui em Mateus 28,
mais voltada para a questão do discipulado. E em ambas é mencionada a importância do batismo. Agora, vamos então primeiramente para Mateus capítulo 28, versículo 18, porque aqui nós encontramos uma ênfase sobre o propósito do nosso curso, que é o discipulado. Leia junto comigo, por favor. Mateus capítulo 28, versículo 18. Eu estou lendo na versão Almeida Corrigida Fiel. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Algumas palavras eu traduziria de outra forma, que eu considero mais precisa em relação ao texto original grego. Vamos a elas. Onde diz aqui no versículo 18, é-me dado todo o poder, o termo grego aqui não é dunamis, ou o termo aqui é outro, é exousia, que eu traduzo como autoridade, que de fato a melhor tradução é autoridade. Então, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, o que não significa que o Senhor não tenha todo o poder no céu e na terra. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra, mas aqui a palavra é autoridade. E no versículo de número 19, portanto, ide, a melhor tradução é, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Eu não traduziria como do mundo, mas como o termo original é aeon, como consumação da era, consumação de um longo período de tempo, e por isso que algumas versões traduzem como até a consumação dos séculos, ok? Mas o importante é que o sentido do ensinamento não é alterado, mesmo com essas diferenças de palavras na tradução do texto grego original. Então eu quero lembrar isso aqui, que mesmo com alguns pequenos problemas de tradução de algumas palavras do original grego, o mais importante é que o sentido do ensinamento não está alterado. E qual é o sentido aqui? Que nós temos uma missão. Nós temos a missão de não ficarmos acomodados. A palavra diz, portanto, ide, ou se você preferir, portanto, indo. O que devemos fazer? O texto diz, fazei discípulos. Em Marcos está dito, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Veja que lá em Marcos não está dizendo aquele que não crer e não for batizado, porque o batismo não salva, o batismo é para aquele que crê. Então, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas há pessoas que creem e não dá tempo de serem batizadas. A palavra batismo significa mergulho, imersão. Então está se falando do mergulho em água, sim. Tanto é que em Atos 2, nós vemos os discípulos batizando aqueles que creram. E vemos depois também, em Atos, capítulo 8, Filipe batizando o eunuco, em água também. O eunuco diz, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz a ele, é lícito se crês de todo o coração. Porque a palavra diz, aquele que crer e for batizado. Né? Então, qual é o requisito para o batismo? A fé. E o eunuco respondeu a Filipe, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, imediatamente, Filipe o batizou. Nós não encontramos na palavra de Deus
nada que nos oriente a ficarmos adiando o batismo de alguém. Alguém realmente crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, como Filho de Deus que o Pai enviou ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se alguém realmente crê em Jesus, vai reconhecer que não pode salvar a si mesmo e que Jesus é o seu Salvador. E vai reconhecer também que Jesus é o seu Senhor, ou seja, que ele nos dá ensinamentos para que venhamos obedecê-lo. E se alguém realmente crê em Jesus desta forma, deve ser batizado, porque é uma ordem do Senhor. E é por isso que a palavra diz aqui: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Evidentemente, isto inclui o Brasil, que é a nação onde moro e de onde eu estou, evidentemente, gravando este vídeo, mas é de todas as nações. Então, este vídeo é para todos. Este vídeo é para quem mora em qualquer nação do mundo, porque o discipulado cristão é para todos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou do mundo, como queira. Amém. Esse amém, evidentemente, é um acréscimo aqui do autor do texto, né? Jesus não teria dito amém, talvez sim, talvez não. Na minha Bíblia, as palavras de Jesus estão em vermelho e o amém está em preto, porque provavelmente o Senhor não disse o amém, mas eu gostaria de, aqui então agora, uma vez dito isto, que muito claramente é revelado aqui em Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20, ou seja, que a nossa missão é sermos discípulos de Cristo e fazermos discípulos de Cristo também. Quando nós lemos o livro de Atos, nós encontramos isto na prática, isto sendo praticado. E nós não podemos perder isto de vista. E, lamentavelmente, muitos hoje em dia desprezam o discipulado, se dizem cristãos, mas sequer conhecem os ensinamentos de Cristo. E nós vamos iniciar esse curso respondendo 7 questões a respeito do discipulado cristão. A primeira delas é justamente o que significa ser um discípulo de Cristo. E para que a nossa meditação sobre isso e o nosso vídeo, evidentemente, não fique muito longo, passando aí de 1 hora de aula, eu não gosto muito de chamar aula, sabe? Algumas pessoas têm, inclusive, traumas dessa palavra, aula, e não encare como uma aula, tá? Não encare também como um estudo bíblico. Aliás, se você fizer uma busca em toda a Bíblia sobre a palavra estudo, você não vai encontrar muitas referências bíblicas com essa palavra. Talvez você encontre apenas uma, apenas uma, né? Então, eu sugiro que você até esteja fazendo aí essa análise, colocando na busca, se você tem aí uma Bíblia no seu celular e tem o mecanismo de busca, se você colocar a palavra estudo, quantas vezes essa palavra aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Você verá que não aparece. Ela só vai aparecer em algumas versões uma vez no Antigo Testamento. Não me lembro exatamente o que diz o versículo, mas é mais ou menos o seguinte, que o muito estudo causa enfado e de que escrever livros não há fim, né? É mais ou menos isso que está escrito. E para ser bem sincero, eu não me lembro se está em Provérbios ou em Eclesiastes, mas está em um desses 2 livros. Mas esse não é o objetivo do vídeo de hoje, né? Por isso que eu não me preparei para trazer esse versículo aqui. E pode acontecer ao longo desses vídeos que eu me lembre de algumas passagens bíblicas e eu não me lembro exatamente qual é o capítulo, o versículo, e às vezes nem mesmo o livro. Mas é bom que aconteça isso, para você ver que, assim como você, eu também não sou o sabe-tudo da palavra. Eu não tenho toda a Bíblia decorada, mas os ensinamentos estão no meu coração. E isso é o que mais importa.
Então, vamos aqui aprender juntos. E é por isso que nós não encontramos na Bíblia a palavra estudo, ou talvez em apenas 1 ou 2 versículos. Por quê? Porque o que nós encontramos na Bíblia é o discipulado. E o discipulado é o aprender junto. Aprendemos juntos uns com os outros. E ao longo dos séculos isso foi se perdendo, sabe? No muito escrever livros, isso foi se perdendo. Melhor do que ficarmos lendo muitos livros, é nós juntos examinarmos o livro, examinarmos o texto sagrado, juntos. E o discipulado é isto, que ninguém venha desprezar o discipulado pessoal, porque tem agora esse curso aqui na internet. Não despreze o discipulado pessoal, porque aqui no canal A Deus Toda a Glória você encontra esse curso, que talvez venha a ser depois publicado em outros canais também, como por exemplo nos canais da Igreja Bíblica Cristã, não há nenhum problema nisso, de cada congregação. Esse curso pode ser baixado e republicado lá nos canais, não tem problema. Mas isto não significa que o discipulado pessoal deva ser desprezado. Não despreze o discipulado pessoal. Ou seja, o que eu vou ler aqui para você, um discipulador, ele pode estar lendo com alguém que ele está discipulando na casa deste alguém ou em algum outro local, e ali aquele que está sendo discipulado por este irmão, e nós vamos ver aqui quem é que discipula quem, esta pessoa que está sendo discipulada vai poder fazer perguntas que você só pode fazer aqui pelo chat ou poucas horas depois no vídeo, no comentário, que eu vou responder no dia seguinte. Mas depois disso, você não terá mais como ter as minhas respostas a respeito disso. Mas aquele que está sendo discipulado pessoalmente terá as respostas de quem o está discipulando naquele exato momento. Compreende a importância do discipulado pessoal? Entendeu por que nós não encontramos o estudo sendo incentivado na palavra de Deus, mas sim o discipulado, aprendermos uns com os outros, juntos ali orando, meditando na palavra? É isto. Tome cuidado com aqueles que se apresentam como os sabe-tudo de alguma coisa. Cuidado com os gurus da internet. Cuidado, aqui no YouTube tem muitos, né? Talvez esse vídeo seja publicado em outras plataformas, como Vimeo, por exemplo. Seja qual for a plataforma, tem muitos gurus aí. Cuidado com eles, com aqueles sabe-tudo, cheio de arrogância, que não aceitam ser contestados. Eu aceito ser contestado. O que eu não aceito é heresia. É alguém querer distorcer o que o texto bíblico claramente nos ensina e querer me obrigar a crer na heresia que ele está abraçando. Nós temos um princípio no nosso ministério, que ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia. Ou seja, a Escritura Sagrada, com a Escritura Sagrada, se interpreta. E é o que nós vamos ver aqui. Veremos 7 questões respondidas com a própria palavra de Deus. E a primeira delas é: o que significa ser um discípulo de Cristo? Esta pergunta está escrita no material que eu deixei disponibilizado para você em PDF, aqui na descrição do vídeo e no comentário em destaque. Então você pode acompanhar, se quiser, aí no PDF, ok? O que significa ser um discípulo de Cristo? Resposta: discípulo é o termo que, na maioria das versões do Novo Testamento em português, traduz o grego matetes, cujo significado é ser um aprendiz. Logo, um discípulo de Cristo é alguém que segue ao Senhor Jesus para praticar os seus ensinamentos. A primeira vez que o termo aparece nos evangelhos é no início do chamado Sermão do Monte, onde Cristo resume a sua doutrina. E aqui eu destaquei Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, onde encontramos: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca,
os ensinava. O que eu gostaria de destacar aqui nestes 2 versículos é o aproximaram-se dele os seus discípulos. Um verdadeiro discípulo de Cristo vai se aproximar de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Vai querer conhecer os seus ensinamentos. Agora nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta na sua palavra como o cabeça do seu corpo e que o seu corpo é a igreja. Ora, eu creio que os escritos do Novo Testamento, todos eles, bem como os do Antigo, são inspirados por Deus. Ora, Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, é um com o Pai. Então, os escritos do Novo Testamento, eu poderia dizer, são também escritos por Cristo. E nós encontramos nas epístolas a comparação da igreja como o corpo de Cristo. Então, o Senhor está nos ensinando que aprendemos através de discípulos mais experientes. Veremos isso mais à frente. Eu tenho mais de 30 anos de vida cristã, de caminhada com Cristo, de procurar andar na sua presença. E aquilo que eu aprendi, eu quero compartilhar com aqueles que muito provavelmente têm muito menos anos de caminhada do que eu, ou talvez ainda que mais anos de caminhada, menos experiência na caminhada cristã do que eu tive. Não vou ficar falando aqui sobre a minha pessoa. Se alguém me conhece há bastante tempo, sabe, né, que eu tenho realmente uma grande experiência na caminhada cristã e digo isso para a glória de Deus. E quero compartilhar com você aquilo que eu aprendi. Então, o que significa ser um discípulo de Cristo? Já está respondido. Ser um aprendiz. Mas temos que aprender com quem? Com o Senhor Jesus, através, evidentemente, dos nossos irmãos. Nós não temos mais a pessoa de Cristo fisicamente conosco, mas nós temos aqueles que, cheios do seu Espírito, nos ensinam a sua palavra. E é o que nós estamos fazendo aqui. Segunda pergunta: por que o discipulado é importante? O discipulado é importante, primeiramente, porque fazer discípulos é parte da missão que o Senhor nos deixou, como vimos em Mateus 28, no versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, esta é uma ordem do Senhor. É uma missão que o Senhor nos deixou. Por que que este final de Mateus, bem como o final de Marcos, são chamados de a grande comissão, ou o grande comissionamento que o Senhor nos deu? Comissão, comissionamento, significa dar uma missão. O Senhor nos deu uma missão, a missão de fazermos discípulos. A quem primeiramente ele deu essa missão? Aos seus apóstolos, que ele pessoalmente discipulou por cerca de 3 anos e meio. E então, os apóstolos receberam a missão de discipular, e aqueles que eles discipulavam também discipularem outros, que vão discipular outros, que vão discipular outros também. Isto é maravilhoso. Ao longo dos séculos isto foi acontecendo, mas mais recentemente, ao longo de poucas décadas, isto se perdeu e precisa ser resgatado na Igreja do Senhor. Então, primeiramente, porque nós recebemos essa missão do Senhor. E o discipulado é também importante porque devemos ser reconhecidos como verdadeiros cristãos, o que só é possível se formos devidamente discipulados. E na sequência, aqui em Mateus capítulo 28, na primeira parte do versículo 20, nós encontramos isto. Ora, o Senhor mandou fazer discípulos, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ora, o que me faz um discípulo de Cristo? O que me faz alguém que aprendeu com Cristo? O que me faz ser um discípulo de Cristo é justamente a prática do que o Senhor me mandou fazer. E é o que nós, ao longo deste curso, vamos aprender aqui. Vamos meditar nos ensinamentos de Cristo, no modo como ele nos ensinou, até através de parábolas. Então,
será um curso muito edificante em Cristo, para a glória de Deus. Um outro versículo que eu destaquei aqui é Atos capítulo 11, versículo 26, onde nós encontramos que Barnabé, e até então Saulo, como ele era chamado, que nós mais conhecemos como Paulo, o apóstolo, Saulo e Barnabé, ao longo de todo um ano, se reuniram naquela igreja, que era a igreja em Antioquia, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, quando alguém é corretamente ensinado naquilo que Cristo nos ensinou, esta pessoa não precisará dizer eu sou um cristão, porque esta pessoa será reconhecida como alguém que genuinamente está seguindo a Cristo, como um verdadeiro cristão. Então, em segundo lugar, por isso também, nós precisamos ser discipulados. O discipulado é importante, porque além de ser a missão que o Senhor nos deixou, nós precisamos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo, e não como hipócritas que se dizem cristãos e estão dando mau testemunho. E ainda, em terceiro lugar, o discipulado é importante porque se chamarmos a Jesus de Senhor e não seguirmos os seus ensinamentos, enganaremos a nós mesmos, sendo essa hipocrisia uma evidência de que não houve genuína conversão. E aí eu coloquei aqui, em Lucas capítulo 6, versículos 46 e 49, por escrito, este trecho da Escritura que diz: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, o qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Portanto, se nós apenas ouvirmos os ensinamentos e não os colocarmos em prática, estaremos enganando a nós mesmos. Ser um discípulo não é apenas aprender o que o Senhor nos ensinou. Ser um discípulo é colocar em prática. E é por isso que aqui, em Mateus capítulo 28, versículo 20, não está escrito apenas ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é o que está escrito aqui. O que está escrito é ensinando-os a guardar ou ensinando-os a observar, o que significa ensinando-os a colocar em prática todas as coisas que eu vos tenho mandado. Portanto, este curso não é apenas o ensino do que Jesus nos mandou, mas é o ensino de como colocarmos em prática o que ele nos mandou, o que ele nos ensinou. É muito importante respondermos ao como. E muitas pessoas trazem ensinamentos, pregações e não respondem à questão principal, que é como. Ok, eu tenho que fazer tudo isso, mas como que eu vou conseguir fazer tudo isso? E a minha esperança e oração é que consigamos responder esta pergunta neste curso de discipulado cristão para a glória de Deus. Vamos então agora para a terceira pergunta. Quais as condições para alguém ser um discípulo? Resposta: o próprio Senhor Jesus nos deixou condições para quem quiser segui-lo, ou seja, ser seu discípulo. Tais exigências podem parecer duras demais, mas apenas para quem não compreendeu corretamente o Evangelho, pois quem ama ao Senhor terá prazer em exaltá-lo e obedecê-lo. De fato,
amarmos a Cristo sobretudo, sobre todos e sobre nós mesmos, perfazem as 3 exigências do próprio Senhor Jesus para que sejamos seus discípulos, como vemos a seguir. Então, quais são essas 3 exigências que o próprio Senhor Jesus ele deixou para aqueles que quiserem segui-lo? Em primeiro lugar, amar mais ao Senhor do que a este mundo. Então pergunte a si mesmo: eu amo a Cristo, eu amo ao Senhor Jesus Cristo, mais do que eu amo qualquer coisa deste mundo, qualquer bem material, tudo que há neste mundo? Eu amo a Jesus mais do que a qualquer coisa neste mundo? Essa é a primeira condição. E o resumo disto está em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor quer dizer com isso? Que nós temos que colocar o Senhor acima de todas as coisas deste mundo. De todas as coisas. Vamos nos aprofundar nisso com a segunda condição para sermos um discípulo de Cristo. Segunda condição: amar mais ao Senhor Jesus, ou amar mais ao próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus, na pessoa do seu Filho. Então, amar mais ao Senhor do que a qualquer pessoa. A qualquer pessoa, incluindo pessoas da nossa família, como veremos agora. E há 2 versículos que nos ensinam isso claramente, e mais uma vez, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. O primeiro desses versículos que eu destaquei está em Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27, onde encontramos o Senhor Jesus dizendo o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O Senhor está nos ensinando que, ao seguirmos os seus ensinamentos, pessoas irão se aborrecer conosco. E estas pessoas, muitas vezes, podem ser nossos próprios familiares, podem ser pais, podem ser filhos, irmãos, pessoas que nós amamos e que vão se aborrecer conosco, vão se aborrecer com a prática dos ensinamentos de Cristo, que nós estamos seguindo. E seremos provados nisso. E por isso é que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38, nos ensinou o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, se deixarmos de seguir o ensinamento de Cristo, porque nós amamos o nosso pai, a nossa mãe ou nossos filhos, e para não aborrecê-los, nós deixarmos de seguir o ensinamento de Cristo, não somos dignos de Cristo. Você percebe como seguir Jesus é e sempre foi e continuará sendo um caminho estreito? Esse caminho é o caminho do amor, porém, do amor a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, amarmos a Deus sobre todas as coisas. E por eu amar a Deus sobre todas as coisas, é que eu não vou abrir concessões para agradar aqueles que não querem amar a Deus. Por amar a Deus sobre todas as coisas, é que eu não vou agradar aqueles que aborrecem a Deus, com práticas que o Senhor condena. E o fato de eu amar a Deus sobre todas as coisas
é que faz com que eu aborreça algumas pessoas, mas para o bem delas, para o próprio bem dessas pessoas. Por que eu devo amar a Deus mais do que eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, qualquer pessoa que haja, minha esposa? Por quê? Porque se estas pessoas não se converterem a Cristo, elas estão perdidas. E Jesus Cristo só é o nosso Salvador porque Ele nos amou até o fim. Jesus nos amou mais do que qualquer pessoa neste mundo nos ama. E é por isso que eu tenho que amá-lo mais do que a qualquer outra pessoa. Porque sem Jesus, pais, filhos, cônjuges estão perdidos. Estas pessoas precisam de Jesus. E é por isso que eu amo Jesus mais do que eu amo qualquer pessoa nesse mundo. Porque sem Jesus, esta pessoa estaria perdida. E Jesus amou esta pessoa e se deu por ela. Então eu amo a Jesus mais do que a qualquer outra pessoa e sigo os seus ensinamentos, ainda que isto venha aborrecer a muitos, porque se eu abrir concessões, eu estarei afastando essa pessoa de Cristo e eu estarei com isto prejudicando que ela encontre o caminho da salvação, que é Jesus. Se estas pessoas não verem em mim alguém que realmente segue a Cristo com fidelidade, como que ela vai se converter a Cristo se ela não enxerga em mim um verdadeiro cristão? E finalmente, a terceira condição para o discipulado, a primeira nós já vimos que é amar mais ao Senhor do que a este mundo. A segunda, amar mais ao Senhor do que a qualquer pessoa. E a terceira é, se aprofundando ainda mais na questão de amarmos a Deus, amar mais ao Senhor do que a si mesmo. Eu tenho que amar ao Senhor mais do que eu amo a mim mesmo. Isso já foi dito também no versículo que eu li aqui de Lucas, onde o Senhor diz, e ainda também a sua própria vida, ou seja, se alguém vier a mim e não aborrecerá seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ele prossegue dizendo, e qualquer que não levar a sua cruz, ou seja, estar disposto a morrer. É importante entendermos que quando Jesus disse levar a sua cruz, ele não estava falando de um pingente em forma de cruz que vamos pendurar no pescoço e vamos levar para onde quer que for. A cruz era entendida como instrumento de morte. A cruz servia apenas para uma coisa naquela época, para que pessoas fossem nela crucificadas e morressem. Então, o Senhor está dizendo que nós temos que estar dispostos a morrer por amor a Ele. E então é por isso que eu destaquei aqui Mateus 16, versículo 24 e 25, onde claramente o Senhor Jesus diz isso. Se alguém vier após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Então, até que ponto você ama o Senhor? Se colocarem um punhal no seu pescoço, ameaçando você de ser degolado, e dizendo que se você negar a Cristo, você terá sua vida preservada, você negaria a Cristo? Ou você continuaria dizendo, Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele deu a sua vida por mim, e ainda que eu venha morrer por Ele, que assim seja, porque eu o amo. Isto é amar o Senhor e carregar a sua cruz, estar disposto a morrer por Ele. E o Senhor foi bem claro, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser segui-lo, se alguém quiser ser discípulo de Cristo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, esteja disposto a morrer por amor ao Senhor e siga-me. Vamos seguir a Jesus Cristo. Quarta pergunta, quem deve discipular a quem? Resposta,
Novos convertidos devem ser discipulados por irmãos mais experientes na caminhada e que foram capacitados para essa tarefa através dos dons distribuídos pelo Senhor em cada igreja, visando sua organização e edificação. Veremos isso mais à frente no curso, bem como tudo que eu já falei até aqui, e como o tempo não me permite, eu não posso me aprofundar mais nisso. Tenho apenas mais 10 minutos aqui para concluirmos mais 3 perguntas e respostas. E eu destaquei aqui um dos capítulos mais esclarecedores sobre a importância da igreja, sobre a importância de congregarmos com irmãos mais experientes na caminhada. Está em Efésios capítulo 4, e eu destaquei os versículos de 11 a 13, onde nós encontramos escrito o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vocês se lembram que eu disse agora há pouco que o corpo de Cristo é a igreja? Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ora, eu deixei aqui entre colchetes 2 referências que bem claramente nos mostram isso, mas nós encontramos muitas outras, inclusive nesse próprio capítulo de Efésios, no capítulo 4, no final do capítulo, quando vai, mais uma vez, dizer que Cristo é a cabeça, né? Crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em Colossenses 1, versículo 18 e versículo 24. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Sempre que possível, o discipulado deve ser pessoal, pois, além das perguntas que poderão surgir, o testemunho da pessoa que está discipulando será um referencial e fator de motivação para quem está sendo discipulado. Então vejam que foi por isso que, por exemplo, Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, disse o seguinte: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então Paulo está dizendo, sejam meus imitadores, imitem o que eu vivo, porque eu sou um imitador de Cristo. Ele não apenas pregava a Cristo, ele vivia o que ele pregava. Então, é por isso que é importante nós sermos discipulados por alguém que vive o que prega, que vive o que ensina, irmãos mais experientes, e para que possamos tirar dúvidas diretamente com ele e sejamos motivados pelo testemunho que ele está dando. A vida dele é uma motivação para mim. Precisamos desses referenciais. Mas atenção, prosseguindo aqui na leitura, embora devamos ser discipulados por irmãos mais experientes, todos nós somos discípulos de um só mestre, Cristo, pois são as suas ordenanças, as ordenanças de Jesus Cristo, e não as nossas, que estamos ensinando uns aos outros. E por isso eu destaquei aqui Mateus 23, versículo 8. Um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, todos nós somos irmãos em Cristo. Mas o nosso mestre, o mestre da nossa alma, é o Senhor Jesus Cristo. E ainda que alguém me ensine a palavra e eu chame essa pessoa de mestre, não há nada de errado nisso. Aliás, é importante saber que a palavra aqui em Mateus 23, 8 é uma, e a palavra lá em Efésios capítulo 4, quando fala mestre, é outra. É importante saber disso, não há uma contradição na Bíblia, ok? É porque aqui, em Mateus 23, 8, é o mestre no sentido de aquele que guia a nossa alma, a nossa salvação, a nossa vida, e este é Cristo. E os outros, eles estão nos doutrinando naquilo que Cristo, o mestre, nos ensinou.
Tá? Só que as versões acabam traduzindo como mestre as duas palavras que em grego são diferentes, né? E eu não tenho tempo aqui de falar sobre isso agora, mais à frente talvez eu fale. Quinta pergunta. Aliás, antes da quinta pergunta, eu queria só enfatizar uma coisa. Somos todos discípulos de Cristo. Você pode estar acompanhando este curso comigo, Alan Capriles, mas você não é discípulo de Alan Capriles. Você está sendo discipulado pelo irmão Alan Capriles, mas você é um discípulo de Cristo, um discípulo do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Deus toda a glória. Quinta pergunta. Como podemos conseguir obedecer a Cristo? Há ensinamentos do Senhor que são impossíveis para qualquer pessoa obedecer naturalmente, pois a plena obediência a Cristo só é verdadeiramente possível com a ajuda do Espírito Santo, o qual deve ser constantemente pedido em oração. E aí eu destaquei aqui duas passagens bíblicas. A primeira dela em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, ou sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Destaquei também Lucas 11:13, onde o Senhor Jesus disse: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Com isto, o Senhor está nos mostrando que o que há de mais importante para nós pedirmos ao Senhor é a sua presença em nós, é sermos guiados por Ele, ensinados por Ele, vivermos na sua presença, dizermos como os discípulos no caminho de Emaús, no final do Evangelho segundo Lucas, fica conosco, dizer isso para Deus, dizer isso para o Senhor, para o seu Santo Espírito, fica comigo, Jesus fica comigo, que o teu Santo Espírito fique comigo. Nós temos que pedir isso a Deus. Peça isso ao Senhor diariamente, peça ao Espírito Santo, peça para ser cheio do Espírito. Evidentemente que você peça isso com honestidade, não para você mergulhar no pecado, mas se você está pedindo o Espírito Santo é porque ao mesmo tempo você não quer mais andar no pecado. Então, a obra de transformação na nossa vida é através do ensinamento de Cristo, é através de toda a palavra de Deus, sim, mas essa transformação é sobrenatural, é uma regeneração operada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que eu orei aqui antes de começar o ensinamento, porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a colocarmos em prática tudo o que estamos aprendendo. Então não se exalte quando você começar a praticar algo que o Senhor ensinou, porque se você se exaltar, você está tirando a glória daquele a quem é devida, que é Deus. Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mais uma vez repito, a Deus toda a glória. Sexta pergunta: quando começa o discipulado? O discipulado começa desde a evangelização, quando Jesus Cristo é corretamente anunciado como nosso único Senhor e Salvador, pois o Evangelho é a base do discipulado. E daí eu destaquei apenas um versículo, abrindo Filipe a sua boca e começando dessa passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova, Jesus. Jesus é a boa nova. Isto que eu li está em Atos capítulo 8, versículo 35. Na ACF, como em algumas outras versões, não está traduzido exatamente do modo como eu li. Mas essa tradução aqui que eu li é a tradução mais correta deste versículo. Ela se encontra
em uma versão que foi feita por um português, que traduziu diretamente do grego para o português, evidentemente, que é um erudito no grego e que está aqui neste Novo Testamento. Tá? Aqui é a tradução de Frederico Lourenço. Mas eu não estou indicando isto, tá? Eu só estou mostrando que essa tradução eu tirei da tradução de Frederico Lourenço. Estou mencionando isso aqui, mas não escrevi no PDF, porque não estou recomendando. Apesar dele ser um erudito no grego, eu não o vejo como um discípulo de Cristo, tá? E os comentários dele são lamentáveis, mas a tradução do grego, em muitos pontos, é muito precisa. E nesse caso aqui é maravilhosa, porque é exatamente o que o texto grego diz. A boa nova, o evangelho, não é uma coisa a ser ensinada, é uma pessoa a ser amada, a seguirmos, que é Jesus Cristo, a nos rendermos a Ele. Eu costumo dizer que a conversão não é uma decisão, a conversão é uma rendição. A conversão é uma rendição a Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E a boa nova é Jesus, o Evangelho é Jesus. Então, não devemos perguntar o que é o Evangelho, mas quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. Falaremos disso na nossa próxima meditação sobre o discipulado cristão. Eu quero repetir aqui o que está dito em Atos 8:35, quando Filipe começou a ensinar ao eunuco a palavra de Deus e lhe pregou o Evangelho. E começando na passagem da Escritura de Isaías 53, ele apresenta Jesus Cristo. E é interessante que quando Filipe perguntou ao eunuco, você entende o que você está lendo aí no profeta Isaías? E o eunuco respondeu, como eu posso entender se alguém não me ensinar? E convidou Filipe a subir na sua carruagem, e Filipe começou ali a ensinar. E como que ele começou a ensinar? Diz aqui a palavra, abrindo Filipe a sua boca. Sabe o que significa abrindo Filipe a sua boca? O Espírito Santo colocou na boca de Filipe a pregação do Evangelho. E começando desta passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova, Jesus. Jesus é a boa nova. Que linda a forma como foi traduzido esse versículo aqui nesta versão que eu mencionei. E eu só mencionei essa versão para dizer que eu não estou traduzindo por mim mesmo, tá bom? É realmente a tradução mais correta. E Jesus é a boa nova. E finalmente, se a sexta pergunta é quando começa o discipulado, a sétima é quando termina o discipulado? E a resposta, o discipulado pessoal deve durar até que o discípulo tenha aprendido os principais ensinamentos de Cristo e consiga prosseguir seu aprendizado por conta própria. No entanto, chegar a esse ponto não significa que o discípulo deva se isolar e que possa aprender tudo sozinho. Um verdadeiro convertido a Cristo buscará sempre congregar, para que não somente ele continue crescendo, mas também possa ajudar novos convertidos a crescerem com aquilo que ele já aprendeu e tem vivido no Senhor. Portanto, não seja nem soberbo e nem egoísta. Por que eu digo soberbo? Porque alguém, depois de aprender os principais ensinamentos de Cristo, pode querer guardar aquilo para si mesmo, ou pode achar que já sabe tudo e que pode aprender tudo sozinho, e não é verdade. Precisamos uns dos outros, então precisamos congregar. E por que eu disse também, não seja egoísta? Porque aquilo que você aprendeu, você deve compartilhar com outros irmãos. E não seja também soberbo de achar que você não pode aprender com eles, com aqueles com quem você está congregando. Vamos aprender uns com os outros. E é por isso que o PDF se encerra com o seguinte: caso você não esteja congregando,
ou esteja em busca de uma igreja bíblica para congregar, sugerimos que nos conheça melhor pelo site do nosso ministério, cujo endereço segue abaixo. Após entrar no site, busque no menu a página Quero Congregar, onde você encontrará orientações que lhe ajudarão a congregar com verdadeiros discípulos de Cristo. E um verdadeiro discípulo de Cristo não é alguém que diz que sabe tudo sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, mas é alguém que se considera um eterno aprendiz do Senhor. Que assim sejamos para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Quero lembrar você que amanhã, no canal do Projeto Quero Congregar, se assim o Senhor nos permitir, eu estarei comentando comentários que você escreveu aqui no chat ou que você deixou aqui abaixo, escrito ao longo das próximas, eu diria, 10 horas, porque às 8h30 da manhã é que eu estarei aqui trazendo o comentário sobre a nossa meditação de hoje. Eu não quero chamar aula, não, que aliás eu creio que é outra palavra que a gente também não encontra nas Escrituras. Também estudo, também não quero chamar assim, porque eu também vou aprender com você. Estamos aprendendo juntos, ok? E o nosso professor é o Senhor Jesus Cristo. Com Ele nós estamos aprendendo, com o seu Santo Espírito. E por isso é que sempre vamos encerrar aqui as nossas meditações sobre o discipulado cristão, dizendo todos juntos, a Deus toda glória. Amém.